Então, não é a primeira vez que esse pastor faz isso. Eu tive informação da ex-esposa dele com essa mesma roupinha aí, de peruca e rebolando. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal e acabou que alguém fez essa filmagem às escondidas. Ele tentou extorquir a minha pessoa. Imagina você tá andando pela rua e do nada você se depara com um pastor, mas ele não tá de terno e bíblia na mão. Não, esse daí tava de calcinha e peruca loira, caminhando tranquilamente ali como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu em Goiânia com o bispo Eduardo Costa. E a cena, é claro, caiu na internet, virou um dos assuntos mais comentados do Brasil. Mas aí a história ficou ainda mais estranha. Poucos dias depois, outro vídeo apareceu mostrando que essa não foi a primeira vez que ele usou esse figurino peculiar. E quando o pastor resolveu se pronunciar dizendo que ele estava numa investigação pessoal, a coisa tomou rumos que ninguém esperava, incluindo uma suposta tentativa de extorsão. Bom, hoje eu vou te contar todos os detalhes dessa trama real digna de série de comédia, né, misturada com suspense policial, que deixou todo mundo com a mesma pergunta. Afinal, qual que era o motivo por trás desse disfarce? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Bom, você tá andando na rua de boa, vai lá comprar um pãozinho na padaria, buscar um refrigerante, né? E de repente se depara com essa cena digna de novela das 9 misturada com pegadinha de câmera escondida, né? Um pastor, sim, um líder religioso caminhando pela calçada de calcinha azul e peruca loira. E não é fantasia de carnaval não, tá? É pleno agosto, no coração de Goiânia, pois foi exatamente isso aí que aconteceu com o bispo Eduardo Costa. E o caso, como era de se esperar, explodiu na internet. Entre memes, piadas e teorias, a história ganhou capítulos novos e até um plot twist com direito a um outro vídeo divulgado dias depois, mostrando que essa não foi a primeira aparição dele assim. Deve estar escutando um barulho de maquita, tá tendo obra aqui, tá? Mas relaxa, vou tentar falar mais pertinho do microfone aqui para ficar melhor o áudio, tá? Bom, hoje a gente vai contar essa história então do começo ao fim, tá? O dia do flagrante. A primeira cena que o Brasil viu aconteceu no dia 10 de agosto de 2025, lá no bairro Urias Magalhães, em Goiânia, tá? As imagens mostram o Eduardo Costa, e não é o cantor não, tá? O Eduardo Costa andando de forma tranquila, né? Ele sai de um carro ali, como quem tá indo resolver um problema de rotina, né? Só que ele tá vestindo uma calcinha azul e uma peruca loira. Para quem olhava, a cena tinha aquele ar de, bom, isso aí não pode ser real, né? Mas era. A gravação rapidamente caiu nas redes sociais e começou a ser compartilhada sem parar. E é claro, a internet fez o que sabe fazer de melhor nessas ocasiões, né? Memes, montagens, teorias, teve gente comparando com personagens de novela, outros dizendo que parecia uma operação secreta mal planejada e até quem sugerisse que era uma performance artística. Bom, mas aí veio o segundo ato, né? Dias depois, um novo vídeo foi divulgado. Nele, a gente vê o mesmo pastor, alguns dias antes do flagrante famoso, né? Dessa vez usando calcinha preta e a mesma peruca loira. Ou ele aparece parado, né, sob uma árvore, próximo a um carro branco, como se estivesse observando alguma coisa. Ou seja, não era um caso isolado, tá? Existia um antes que... aquela cena que viralizou, né? Isso fez com que a internet entrasse numa nova fase de teorias, a gente pode dizer assim. O que ele tá fazendo? Tá fazendo cosplay? Ou ele tá infiltrado em alguma investigação? Ou sei lá, é um fetiche, não é? A versão do pastor. Chegou o momento então do Eduardo Costa falar num vídeo postado ao lado da esposa, né? Acredite se quiser, é bem típico, né, de pastor quando viraliza, cai ali em alguma parada na internet, alguma polêmica, ele tá ali do lado da esposa. Ó, minha esposa tá aí. Olá, irmãos, a todos irmãos e irmãs, aqui é o bispo Eduardo Costa e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. Ou num vídeo postado ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, ele deu a sua versão. Disse que estava realizando uma investigação pessoal e que o disfarce fazia parte dessa missão. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha. Segundo ele, o objetivo era localizar um endereço. Ele não
não explicou exatamente que investigação era essa, mas afirmou que errou na forma como conduziu a situação. De uma forma errada, acabei colocando uma peruca, um short e realmente me vesti para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. Agora, meu Deus do céu, mano, pra mim, na moral, isso aqui é desculpinha esfarrapada, né, mano? Como é que você tá numa investigação, você vai localizar um endereço e aí você precisa de discrição, né? Precisa estar escondido, um carro com vidro escuro, tá com vestes comuns para não ser interpretado ali de outra maneira, aí você tá de calcinha e peruca loira, como se tivesse, sei lá, esperando esperando algum cliente para fazer um programa. Como eu adoro o cheiro de sangue. Bom, a história ganha um ingrediente extra também, né? O pastor diz que ele foi filmado às escondidas e que a pessoa que fez o vídeo tentou extorquí-lo, teria exigido ali que ele pagasse até o meio-dia ali, do dia 11 de agosto, para que as imagens, no caso, não fossem divulgadas na internet, né? Como ele se recusou a pagar, o vídeo então veio a público. E acabou que alguém fez essa filmagem às escondidas, no momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e eu observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E no dia de hoje, pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa, tentando, usando também falar com a minha esposa, né, para poder cobrar um valor que eu teria até o meio-dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais. A repercussão. Bom, teve gente que acreditou na versão da investigação, tá? Outros acharam que foi uma desculpa mal elaborada, assim como eu aqui que vos falo. No meio das brincadeiras aí, né, muita gente também questionou o motivo de alguém escolher esse tipo de disfarce para uma missão. Afinal, se o objetivo, como eu já disse, né, era passar despercebido, talvez a combinação calcinha mais peruca não fosse a mais discreta, não é? Também surgiram relatos de que ele já teria sido visto em outras situações semelhantes, tá? O que, é claro, aumentou a desconfiança, o burburinho, né? Então, não é a primeira vez que esse pastor faz isso. Eu tive informação da ex-esposa dele. Ela pegou ele no flagra, né? Com essa mesma roupinha aí, de peruca e rebolando no meio da BR-153 em Goiânia, à noite. Como toda história que viraliza, né? Essa também ultrapassou a barreira da notícia. No X, Instagram, TikTok, o nome do pastor virou sinônimo de situações constrangedoras, tá? A galera tá começando a usar a expressão fazer um Eduardo Costa, né, para poder falar de alguém que aparece de forma inesperada e fora do padrão. Bom, alguns internautas, inclusive, mais criativos, né, chegaram a editar o rosto dele em cenas de filmes, de espionagem, né, colocando ao lado de James Bond, Missão Impossível, com a legenda Operação Calcinha Secreta. Bom, agora brincadeiras à parte, né? A gente também precisa pensar no que essa situação diz sobre a velocidade aí que as informações se espalham, né? E como que a reputação de alguém pode ser moldada, pode ser destruída em poucas horas. Tá? O flagrante do Eduardo Costa aconteceu num lugar público. E sim, era algo inusitado. Mas a exposição instantânea com memes e piadas deixou claro que hoje não existe mais nenhum controle de narrativa, tá? Quando algo cai na internet, não é? E é aqui que entra um ponto curioso, né? O próprio pastor, ao tentar explicar, acabou dando mais combustível para a história. Porque esse papo de investigação pessoal é aquele tipo de justificativa que não mata a curiosidade, só aumenta ela, não é? A esposa na história. Bom, vale lembrar aqui que a esposa, né, a missionária Valquíria Costa, ela também se pronunciou. Ela defendeu o marido, reafirmando a versão da investigação e disse que toda a situação ali foi explorada de forma maldosa, né, por quem divulgou as imagens. Nós resolvemos, né, bem, nós, como acordo, nós conversamos, eu já tinha falado com a minha esposa sabia que eu estava fazendo essa investigação, ela só não sabia alguns detalhes como eu teria feito. Bom, mas a culpa é de quem divulgou?
ou a culpa é do próprio pastor ali ao ter se metido nessa encrenca, né? Fica aí o questionamento também, comenta o que você acha. Bom, o vídeo dos dois juntos, né, tentando explicar, foi mais um capítulo aí da saga, claro, também entrou na mira da internet, né? Teve gente que achou que o clima tava constrangedor, tipo o The Office, né? Outros disseram que ela parecia mais indignada com a exposição do que com a situação em si. E é bem provável, né, assim como na explicação do pastor, que ela já sabia de tudo isso, tá? Seja uma investigação ou um fetiche do próprio pastor, né? Se a gente parar para pensar, né, esse episódio é quase que um roteiro de comédia, né? Imagina um filme em que um pastor resolve se disfarçar para investigar algo e escolhe um figurino mais improvável possível. Mas na vida real, isso tem consequência, né? A reputação de um líder religioso é algo muito sensível e ver a sua imagem viralizar por um motivo desses, né, pode ser devastador. A questão é, né, até que ponto foi um erro de julgamento ou até que ponto foi algo que ele sabia que poderia ter esse tipo de repercussão. E a extorsão? Bom, essa parte merece atenção também, né? O pastor afirmou que ele foi alvo de tentativa de extorsão. Isso significa que alguém, ao ver a cena, resolveu gravar, guardar e depois tentar ganhar dinheiro com isso. Isso nos leva também a um debate sobre privacidade, até sobre crime, né? Porque por mais que a cena fosse incomum, a atitude de tentar vender o vídeo, né, também é ilegal. Então, se essa parte for comprovada, a história deixa de ser apenas um caso engraçado, viral, né, e acaba se transformando numa investigação policial. O detalhe que pega muita gente é a existência de 2 vídeos, né, em datas diferentes. Isso levanta a questão, né, se fosse algo realmente pontual, por que usar o mesmo disfarce mais de uma vez em menos de uma semana, não é? Essa parte aí que alimenta então as teorias alternativas, desde missão disfarçada até gosto pessoal ou fetiche, como eu já disse, né? O problema é que sem detalhes, né, a dúvida vai continuar rondando. O caso do pastor de calcinha e peruca em Goiânia pode até parecer só mais um episódio engraçado, né, para quem tá de fora, mas para ele certamente vai ser lembrado como um divisor de águas, né, seja pela escolha usada do figurino para uma suposta investigação ou pela falta de cuidado, né, em prever as consequências. O fato é que a história já entrou para a lista dos virais mais improváveis de 2025. E agora eu te pergunto, né, você acredita na versão do disfarce para investigação, ou você acha que tem alguma coisa a mais nessa história? Porque, sinceramente, né, se isso fosse uma série da Netflix, eu já estaria esperando ansiosamente a 2ª temporada. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau.